É porque, gente, vamos entender que existe o ciclo, que são espirais ali subindo da evolução, né? Então a gente vai ter um ciclo que você dá na sua vida, só que se você consegue contornar aquele ciclo e ir para uma frequência superior, você vai subindo em espiral, né? A música é a mesma coisa, o som. Na medida que você vai acelerando a sua frequência vibratória, você vai vibrando em oitavas superiores. Da mesma forma, por outro lado, né, da mesma forma, você vai densificando, pesando, você vai baixando as oitavas. Né, você vai criando um padrão mais denso de vibração para as pessoas vibrarem. Então, assim, o que isso tem a ver, né, com os segredos, por exemplo, os ocultos que a gente tinha aí, da 13ª constelação, da 8ª nota, né? O que isso tem a ver? Então vamos pontuar isso para o pessoal entender. Existe a 8ª nota, né? Essa 8ª nota tem a ver com a música universal. A música universal é algo que é multivibracional, que quando todos escutam, aquilo te puxa para vibrações superiores, né? te edifica. Essa 8ª nota, que é chamada de Cal pelos parceiros, né? Então você, segundo eles, você vai ter o nosso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Cal. Então esse Cal seria como a repetição do ciclo numa oitava superior, né? Você mostrar que você está fazendo algo de uma certa maneira, puxando para cima. Tanto é que eles explicam para a gente que o instrumento que mais se aproxima dessa noção da 8ª nota seria uma viola caipira. Qual a característica da viola caipira? Ela vai ter 10 cordas, são 5, né? Ali, mas por pares, oitavados. Ou seja, você tem uma nota mais grave e uma mais aguda na mesma nota, com uma oitava de diferença. O que isso está mostrando para a gente? Essa questão dos saltos que você vai dando. À medida que você vai desenvolvendo, você vai vibrando, acelerando a sua vibração, você vai vibrando em frequências superiores, você vai dando saltos de oitavas, né? Então, é algo que puxa para cima, que puxa para algo mais sublime, que puxa para algo mais acelerado. E ao mesmo tempo você tem a noção das duas cordas ali, oitavadas, que é de um casal, a voz do homem, que geralmente é mais grave, com a voz da mulher. Né? Quando a gente vê um contato com divindades que se apresentam na forma de eu sou eu, o que a gente vê? A gente vê a voz masculina e feminina falando em uníssono. Você não consegue separar as vozes, elas falam perfeitamente juntas, mas você percebe que tem um grave ali e um agudo, um em cima do outro empilhados, formando um acorde, né? Então isso nos dá essa ideia da 8ª nota, já nos passa a ideia do equilíbrio de polaridades do masculino e do feminino, e nos passa a ideia de você, para se edificar, vibrar, né, em frequências mais elevadas, mais aceleradas, nesse sentido. E tanto é que isso se relaciona, né, a 8ª nota corresponderia a uma 13ª nota, porque quem é músico aí sabe que a gente tem as 7 notas, né, e os acidentes. Se você considerar os acidentes como sendo notas também, então você vai ter 7 notas ou 12, que são as 7 notas, mais os 5 acidentes ali, né? O Dó sustenido, Ré sustenido, né? São os sustenidos e bemóis ali, são os acidentes. Então você tem num piano ali 12 possibilidades diferentes, o que seriam as 7 notas com seus bemóis e sustenidos ali, que são 5. Né? Então, 12 possibilidades. Então, quando você vai de 1 a 7, na verdade, se você considerar todas as variantes, você vai de 1 a 12. Então, essa 8ª nota corresponderia à 13ª nota. E o que a 13ª nos revela em segredo nas sociedades iniciáticas? A 13ª constelação é a constelação de Ophiuchus, que foi escondida. Por quê? Porque revela o segredo das mulheres, das amazonas, da importância da polaridade feminina. Ou seja, a 8ª ou a 13ª é o feminino mesmo, igual as cordas da viola, gente. Numa oitava superior ali, entendem? Então, esse é o segredo, inclusive, de Maria Madalena com Jesus Cristo.
do cálice do Graal, de precisar das duas polaridades em uníssono, trabalhando juntas para se manifestar, materializar algo, que era o segredo do prolongamento da vida, que era o pó ali, que era materializado no segredo da manipulação da Kundalini, né, se entrelaçando dos dois, manifestando algo que gerava mais vida. Essa dinâmica é a mesma das divindades, quando elas falam em uníssono juntas, apresentando o eu sou eu, que é representado também numa viola pelas cordas mais grave e mais aguda ali, formando a ideia de um casal, né, das polaridades masculina e feminina, e aquilo edificar, criar a trindade. Esse é o segredo da trindade, o equilíbrio do masculino e do feminino, criando o neutro ali, mostrando que aquilo ali se acoplou perfeitamente, que somou perfeitamente, sem que ninguém precisasse abrir mão da sua essência original, masculina ou feminina. Então não existe um sagrado feminino sem um sagrado masculino, e não existe um sagrado masculino sem um sagrado feminino, porque o que define um é a existência do outro. Não tem como você levantar uma bandeira e falar que só existe aquela bandeira. Existe aquela bandeira e que não está naquela bandeira, e que é a outra polaridade, né? Então, para a gente que está aqui embaixo, na terceira dimensão, a gente precisa aprender a equilibrar as polaridades e a trabalhar com o neutro, com a trindade, né? Então, existem diversos segredos, né, de várias escolas iniciáticas, da 13ª constelação, do 13º apóstolo, que não seriam 12, mas seria Maria Madalena, e tudo isso foi ocultado para se tirar para se ocultar a força do equilíbrio feminino com o masculino, para se gerar a trindade de verdade, para se ter os dois pilares, né, que eles colocam, né, nos templos, como Joaquim Boas, o Boas, colocam ali, são duas polaridades. Então, assim, dois pilares. Então, você precisa ter esse entendimento sempre, né, quando você está trabalhando no seu processo evolutivo, de ter você e o não você ali unificados. É aquilo que você é e aquilo que você não é. É tudo que é o universo que é tudo e que ao mesmo tempo é o nada, né? Parecem coisas estranhas, né? Difíceis de se entender, mas a gente está vendo simplesmente a dualidade, né? O universo é tudo e ele é nada ao mesmo tempo, porque existem as duas polaridades. Ele é luz e ele é sombra, né? Para surgir a penumbra, precisa ter essas duas em equilíbrio. Então, essa ideia, existem as polaridades, você casal com a outra pessoa, da outra polaridade, mas existe a polaridade também, as polaridades, o equilíbrio delas dentro de você mesmo, né? E na sua voz, na sua expressão, no seu processo de equilíbrio, de desenvolvimento, você está modulando e se equilibrando cada vez mais dentro disso. E quando você comunica, você está passando nas suas vibrações sonoras, a energia que vai junto, ela leva em conta esse equilíbrio seu das suas dualidades, da sua polaridade, né? Todo esse conhecimento que você pode ter ou não, conscientemente ou inconscientemente, da 13ª constelação, né? De uma 8ª nota, de uma 13ª nota, isso tudo são maneiras da gente tentar decodificar uma informação do equilíbrio, da evolução em oitavas, do equilíbrio das polaridades, né? Então, isso, gente, são coisas importantíssimas que mostram que a música é um veículo, assim como a voz, para você modular tudo que está à sua volta. E você consegue modular para cima ou modular para baixo. E, infelizmente, o sistema decidiu, de alguns anos para cá, desestruturar, criar uma fase decadente na civilização humana. E isso vem através das artes, né? Mostrando para a gente que aquilo que é destrutivo, desconstrutivo, sem valores, sem princípio, pode ser exaltado. Só que aquilo ali, espelhando em você, vai te desconstruir, né? Vai te fazer ficar sem referências. Isso faz parte do processo de fragmentação da personalidade humana, para que sem referências seja mais fácil conduzi-los para onde se quiser.